Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos aprender hoje como que faz para manipular arquivos, ok? Nosso objetivo na aula hoje é fazer algo parecido com isso aqui. Uma manipulação, uma janela de manipulação de arquivos, onde a gente pode criar aqui um novo arquivo e salvar esse arquivo. E podemos também abrir este arquivo, carregando o seu conteúdo, de acordo com o nosso guia de estudos. Pois bem, vamos lá. Primeira etapa, vamos criar aqui um projeto em Java. Projeto criado, vamos adicionar um pacote. Vamos adicionar aqui uma window application. Nela vamos estabelecer aí nome, vou aumentar um pouquinho e criar aqui uma barra de menu, adicionar um desktop pane, adicionar aqui um menu, arquivo, adicionar aqui agora um item de menu, novo arquivo, e adicionar outro item de menu, abrir arquivo. Pois bem, então, antes de adicionarmos a ação aqui, no novo arquivo, vamos lá criar o nosso panel com as informações que a gente deseja. Adicionar aqui JPanel. JPanel vai se chamar novo arquivo. Ok? E nele nós vamos fazer o seguinte: utilizar aqui um layout de borda para que ele se estique, quando a gente esticar os componentes, ele vai poder esticar também. E vamos adicionar aqui um editor pane, que é como se fosse uma caixa de texto aí de edição, uma caixa grande, e um botão aqui embaixo. Botão salvar arquivo. Ok? E adicionamos um action lister nele, e aqui nós vamos inserir nossos comandos. Antes de tudo, vamos chamá-lo. Então, aqui no design, em novo arquivo, nós já criamos ali uma ação para ele, e vamos realizar. Para chamarmos, vamos criar aqui um internal frame, chamar de internal frame, mesma variável, instanciá-la, e já vamos dar o nome aqui, novo arquivo. Vamos setar algumas propriedades, como por exemplo, closable, resizable, e confable, para a gente poder minimizar. Bom, e vamos definir aqui suas bordas, iniciais. Definir aqui um 10, um
10, 400 aqui com 400 lá. Bom, vamos adicionar nosso desktop pane. Para isso a gente tira ele aqui de baixo, coloca ele lá para cima, a gente possa utilizar, e precisamos alterá-lo como final. A gente possa utilizar ele dentro de outro método. Perfeito? Ponto .add. Vamos adicionar aqui então o nosso componente, que é o internal frame. E vamos chamar, né, o panel que a gente criou para dentro desse internal frame. Então, nosso panel é novo arquivo. Novo arquivo. Vamos realizar. Faltou aqui nossa variável, né? Vamos pegar o internal frame, recuperar seu conteúdo, get content pane. Vamos adicionar o pane dele, o nosso frame, e vamos deixar o nosso frame visível. Bom, vamos ver o resultado inicial disso. Temos aqui nossa manipulação de arquivo. Quando chamarmos um novo arquivo, já abriu ali uma janelinha lá com o editor para a gente digitar e com o botão. Diminuir aqui um pouco, colocar, na verdade, aumentar aqui para 600, diminuir aqui para 350, para a gente ter uma visualização melhor. Arquivo, novo arquivo, então tá lá, né? Podemos fechar. Antes disso, lembrando daquela nossa dicasinha, vamos definir aqui, ó, acima de tudo, aí já vou definir direto set look and feel, né? E vamos dessa vez trabalhar com o get system look and feel, que é o do sistema, ok? Obviamente ele vai pedir para que a gente adicione um try e catch aqui, né, para verificar se não tem, as coisas. Se não tiver, a gente vai deixar aí só mostrar o erro mesmo. Então já está trabalhando aí com a interface do Windows, né? Novo arquivo, então lá as opções, está lá o botãozinho. Vamos criar a nossa ação para o arquivo, ok? Vamos colocar aqui um interno antes também de set maximizable como true, para que seja possível maximizar. Bom, então agora vamos voltar lá no nosso novo arquivo, lembrando que a gente, né, nós clicamos 2 vezes aqui para criar uma ação pré-definida, e dentro dessa ação, então, ou seja, quando for salvar, nós vamos trabalhar com uma caixa aí de, né, de opção para a gente escolher onde vai salvar o arquivo, tá? E vamos efetivamente criar este arquivo. No Swing nós temos um componente que é o JFileChooser, tá? JFileChooser, que nós vamos utilizar. Vou chamar aqui de arquivo, criar uma instância dele, JFileChooser. Bom, esse arquivo nós vamos setar o dialog type, ok? Aqui dentro nós vamos utilizar uma própria variável, né, dele mesmo, swing.jFileChooser. Vamos setar ele como tipo save dialog. Então estamos setando essa file chooser aqui, é essa que a gente observa aqui quando a gente vai abrir um documento, né? Por exemplo, arquivo abrir,
essa aqui. Então a gente tem ela para abrir ou para salvar, né? Vamos observar. Então, com ele instanciado, nós definimos o tipo e vamos definir também o título. Salvar arquivo. Bom, então tá aí. Agora nós precisamos fazer essa janelinha de diálogo de salvar arquivo aparecer. Então vamos já atrelá-la com um if e vamos chamar arquivo.show save dialog. Passar aqui como null, isso aqui é um arquivo que a gente já ir num arquivo direto. E já vamos atrelá-la aqui ao igual jfileChooser.approveOption. O que é isso? O que isso faz? Isso faz com que aqui que seja mostrado a janela, né? Quando, né, o FileChooser receber, o Java receber uma aprovação dele, né? Por exemplo, se a gente escolheu o arquivo e apertou no Yes ou no OK, né? Que se a gente abrir a janela e não escolher nada, a gente não pode deixar ser realizado. Então, com isso feito, vamos pegar, então, recuperar esse caminho, né? Que a gente precisa do caminho do arquivo. Vocês viram lá no guia que nós precisamos, né, informar este caminho na hora de utilizar, por exemplo, lá um file writer. Então, pegamos esse caminho como arquivo.get selected file.get absolute path, ou seja, vamos pegar o caminho completo, c:/documentos, /isso, /aquilo, ok? E vamos aqui criar o nosso file writer, né, que vamos chamar de gravar, instanciá-lo e nós já podemos informar aqui a variável caminho como padrão, ok? Interessante que ele já acusa, né, e o objetivo também. Já vamos trabalhar aqui com uma exceção, IO exception. Então, se não deu certo, se não conseguiu abrir, né, ele vai acusar ali uma exceção para a gente. Bom, nele, então, nós vamos gravar. Gravar é com o write. Gravar o quê? Vamos pegar o texto, que é o nosso elemento, né, e vamos será se ele chama texto mesmo? Nós não criamos de volta. Word layout. Perdeu aqui a referência. Então, deixa eu só desfazer aqui. Ok. Ele está como editor pane aqui pra gente. Então, editor pane.get text. Perfeito? Então, vai salvar, vai gravar neste arquivo. Lembra que a gente tem que trocar ele para final. E nós vamos fechar o arquivo após isso. Ok? E aqui vamos informar, então, deixar aqui uma caixa de diálogo de option pane.show message dialog. Vamos falar aqui arquivo salvo com sucesso. Então, vamos ver o resultado nessa nossa brincadeirinha. Quando clicarmos em novo arquivo, abre-se a janela. Então, exemplo. Quando a gente clica em salvar arquivo, aparece, né, a opção para a gente salvar o arquivo. Então, vamos chamar aqui, ó, exemplo
po.txt, a gente salva, arquivo salvo com sucesso. Se a gente for na área de trabalho, nós vamos observar que está aqui o arquivo e o conteúdo lá dentro. Perfeito? Então, voltando, fechar. Bom, agora então está pronto aí o nosso criar arquivo, né? Então agora nós vamos abrir este arquivo. Então vamos criar aqui um novo painel. New Order. JPanel, vamos chamar aqui de abrir arquivo. Então este abrir arquivo, vamos configurá-lo. Vamos colocar aqui um border layout. Colocar um editor pane. Colocar um botão. Então esse botão vai ser salvar arquivo. Bem, vamos chamar de texto. Perfeito. Criação aqui. Daqui a pouco a gente trabalha. Bom, então qual é o nosso objetivo? Lá no main, quando a gente chamar aqui o abrir arquivo, é carregar o conteúdo do arquivo lá dentro desse painel abrir arquivo, né? Então, criamos uma ação e vamos lá. Aí vamos copiar aqui, né? Primeiro, criando todo o internal frame. Depois, adicionando ele ao desktop. Okay? E agora, nós criamos aqui, abrir arquivo. Frame, new, abrir arquivo. E aí a gente realiza a exibição. Porém, antes de nós chamarmos, né, esse abrir arquivo, nós já temos que falar qual arquivo. A primeira coisa que acontece quando a gente clica, né, em uma opção de abrir é aparecer aquela janelinha direto para a gente lá. Então nós vamos fazer o quê? Inserir aqui antes um jfile chooser arquivo igual a new jfile chooser. Ok? Vamos setar aqui set dialog type como swing.jfilechooser.open dialog. Vamos setar o título. E vamos chamar, né, se arquivo.show open dialog null for igual ao g file chooser ponto approve optum. Então aí sim nós faremos as opções. Então, para ficar até um código mais limpo, né, mais interessante, a gente recorta isso daqui e coloca aqui em cima. Vamos só formatá-lo. E tudo isso nós criamos aqui dentro. Então, chamamos o file chooser, né, definimos as configurações e pedimos para abrir. Se retornou a operação, aí que nós vamos criar o internal frame, né, e chamar aqui o abrir arquivo. Pois bem, agora o detalhe. Nós precisamos passar qual é o arquivo aberto, ok? Então vamos criar aqui, ó, uma string caminho, passando o arquivo ponto get selected file ponto
get absolute path. Perfeito. E vamos passar ele como parâmetro, olha, de construtor, para o abrir arquivo. Então vamos voltar lá no abrir arquivo. Aqui nós vamos criar um parâmetro, ok? E aí nós vamos ler este arquivo. Como que nós realizamos a leitura deste arquivo? Nós criamos a instância de um file reader. File reader, vamos chamar de ler, pode ser de ler, new file reader. Qual arquivo que a gente está recebendo como parâmetro, ok? Vou colocar isso aqui logo abaixo do meu texto, para ver se é possível. E, obviamente, precisamos de um try e catch aqui. Bom, vamos criar aqui um buffer. Vocês viram lá na apostila. Um buffer, o que ele faz? Ele vai ser responsável por ler todo o arquivo primeiro e ir jogando ele para dentro do nosso campo, para dentro do Java, né? Porque senão, se for um arquivo muito grande, ele não vai ter aí a memória, né, no meio disso. Então vai travar, vai dar problema. Okay? Então é um exemplo simples de um buffer. Bom, new buffer read ler, né? Qual file? Esse aqui. Feito isso, nós vamos criar aqui um while. Enquanto esse buffer estiver pronto, sendo lido, né, nós vamos definir aqui uma linha buffer.readLine. Essa linha ela é uma variável string. Então vamos criá-la aqui em cima. Vamos adicionar um cat aqui, ó, para o IO exception. Então, se der falha aí na entrada do texto, né, da informação, ele acusa para a gente. Então, saiu desse while, nós vamos pegar o nosso texto e vamos setar ele, o que está em linha. E, obviamente, fechar o nosso buffer. Ok? Precisamos inicializar a variável, podemos inicializá-la como null. Vamos testar, rodando o nosso software, arquivo, então, novo arquivo, isso é um exemplo, salvar arquivo. Vamos lá, escolher então, exemplo 25.txt, está ali salvo, arquivo salvo com sucesso, podemos fechar. Vamos tentar abrir esse arquivo, ver se funciona. Esse trabalho, então está aqui, exemplo 25. Quando a gente abre, ele carrega aqui, ok? E aí nós podemos fazer manipulação aqui para quando salvar, né, ele peça que ele sobrescreva aquele arquivo e etc. Ok? Então, isso aí foi um exemplo baseando-se no guia, né, e interface gráfica de como nós podemos manipular arquivos, né, abrindo e fechando esses arquivos. Perfeito? Então, a tarefa de vocês, tá, que vai estar disponível lá no portal, é justamente fazer alguma coisa parecida com essa, tá? Porém, quando nós abrirmos o arquivo aqui, vocês vão ter que manipular essa questão aqui do salvar o arquivo. Então, verificar aí se esse arquivo existe, né? Salvá-lo, verificar se a gente quer que substitua este arquivo. Então, esse aí já é um exercício mais com grau de dificuldade um pouco maior para que vocês pensem, tá ok? Então, se o pessoal tiver alguma dúvida, estarei no plantão de segunda-feira. Então, isso é só. Estes arquivos estarão disponíveis lá na Mediateca, tá ok? Então, muito obrigado.